primeira vez que eu vi um trio elétrico, eu tinha passado com a minha mãe na Barroquinha. Subimos e fomos para a Praça Castro Alves, era quarta-feira, antes do carnaval. E eu vi o trio Tapajós descendo a Rua Chile com J. Morbeck cantando em cima. Na época eu não sabia quem era, eu era muito pequena, devia ter uns 10 anos de idade. Mas o que me impressionou nele foi ele em cima de uma cabine, porque antigamente o trio tinha uma cabine. E ele cantava igual um roqueiro, assim, com o microfone assim, os cabelos assim voando. Eu falei pra minha mãe, quando eu crescer, minha mãe, eu quero ser igual aquele homem ali, não sei o quê. Aí minha mãe me deu um tapa no braço, você é maluca? Você não vai ser nada disso, não sei o quê. Foi assim que eu vi o trio pela primeira vez. J. Morbeck cantando, pra mim foi um dos maiores cantores de trio elétrico, infelizmente já se foi. Eu tinha uma banda de rock and roll chamada Scorpions, e aí eu fui lá no Bloco Trás-os-Monte, que eu soube que o Bloco Trás-os-Monte estava sem trio elétrico. Eu fui lá e disse, olha, eu tenho uma banda que iria tocar e tal. E que banda é a sua? Não, uma banda Scorpions. E para minha sorte, tinha um dos diretores que conhecia a banda. Disse, é uma banda muito boa, mas faz rock. Disse, não, mas faz rock a gente troca pro carnaval, pô, o que é que você acha e tal. E aí nós ficamos naquele namoro e tal. E daí para diante nós fomos contratados por eles para subir num trio elétrico do Trás-os-Montes na época. E a primeira vez que o Chiclete com Banana subiu em um trio elétrico foi no Tapajós. Aí carnaval de 80, banda Scorpions, já com equipamentos de caixa de som, mas ainda mantendo a estrutura, varanda embaixo com percussão. No ano seguinte, nós estávamos com a banda Salamandra no Camaleão. E aí com a banda Salamandra no Camaleão, nós contratamos um percussionista para tocar na varanda, que era um garoto saído do Candial, super talentoso, mas que foi tocar caixa lá, Carlinhos Brau. Eu sou, inclusive, um dos músicos mais velhos do Camaleão, assim, de tocado antes, porque eu toco antes de Luiz e antes do Chiclete com Banana. Eu toquei na banda Salamandra, que era uma banda que vinha de baile. Aí ele procurou um diretor do Camaleão e disse, eu preciso de um timbales importado, você precisa comprar para mim isso. Só que os caras tocavam caixa na varanda. Disse, mas rapaz, não tenho como fazer um investimento num timbales para você. Aí disse, invista no meu equipamento, que eu sozinho faço o que a varanda toda faz. Você investe no meu equipamento, me bota em cima do trio, eu toco sozinho, você dispensa todo mundo. E aí ele fez um negócio interessante, agora você tem que me pagar igual ao que você paga um guitarrista. Nós saímos do primeiro ano com o trio próprio, com banda própria, com um grande detalhe. Naquela época, basicamente, 3 trios elétricos tinham as caixas de som, porque os outros trios todos eram aquele trio de boca sedã, que não tinha vocal, não tinha voz, né? E nós já saímos com caixa de som, com vocal, com cantor, né? Com microfone normal e com a banda própria. Todo mundo foi criando trios importantes. O Tripodão, de Alberto Trípode, que é também um grande investidor do trio. Eu tocando no trio elétrico Dodô e Osmar, nós já vimos já na reta final, quando passamos aqui na Praça Castro Alves para fazer uma apresentação e recolher já na terça-feira ou quarta-feira de cinza, quando vinha descendo da Rua Chile, o trio elétrico dos Novos Baianos. E pararam numa posição como quem diz, daqui vocês não saem. Ficamos presos, caminhão frente a frente, e aí começamos a fazer uma apresentação. Um tocava uma música, daqui a pouco o outro tocava outra música, e foi aí que surgiu o encontro de trio na Praça Castro Alves. Luiz Calda vem com uma figura importantíssima, bota teclado em cima do trio, que ele vem de uma cultura de baile, e aí a guitarra baiana começa a sumir, né? Vem o guitarrão. Eu tinha necessidade de colocar outros instrumentos, até pelo fato de ser multi-instrumentista, entendeu? Eu toco vários instrumentos, então eu queria poder vestir melhor as músicas que eu fazia. Eu peguei o pessoal que trabalhava comigo na WR, que é Carlinhos Marques, Alfredo Moura, Cezinha, Paulinho Caldas e Silvinha Torres nos vocais,
e Tony Molla e Carlinhos Brau de percussão. Então pintou esse nome, Acordes Verdes, que não é um nome tão normal assim para grupo. E foi muito legal poder ter esse palco para poder iniciar, entendeu? Essa grande democracia musical que hoje as pessoas fazem misturas muito loucas, né? Axé Music não é um estilo musical, não é um ritmo próprio, é um repertório. Se você for reparar, dentro da Axé Music existem ritmos os mais diversos, os mais variados. A Axé Music é essa mistura de frevo com ritmos da América Central e que Luiz Caldas explorou muito, né, como fricote. Olha a vida de cabelo duro e não gosta de pentear. Quando passa na baixa do tubo, o negão começa a gritar, pega ela aí, daquele pra passar batom. E é quando eu começo a compor para Sara Jane, né? E aí Sara, como expoente, começa a ser a porta-voz da nova música feminina baiana. Ainda criança, eu trabalhava com a WR, gravando jingles e tal. Foi quando eu quis cantar no trio. Aí aos 13 anos eu cantei no Novos Bárbaros. Aí no Novos Bárbaros eu ganhei o meu primeiro troféu de melhor cantora do Carnaval de Salvador, porque como eu morava no gueto, então eu tinha acesso, a música que eu ouvia era Ilê, eram essas coisas. Então eu cheguei na avenida cantando música negra, música afro. E por isso as pessoas ficaram encantadas. No período em que os blocos afro desfilavam com carro de som de madeira, paupérrimos, muito pobre, havia um conflito entre o poder tecnológico dos blocos de trios, que ao se encontrar com o bloco afro, esmagava os blocos afros afrochés com uma sonoridade muito mais potente, muito mais volumosa. Muitas vezes o conflito era casual, não era propósito, era casual. Mas isso, quem era do bloco afro ficava irritado profundamente, porque desorganizava a ordem do bloco afro quando vinha o trio elétrico tocando frevo, tocando música ligeira, e vinha a multidão e se misturava com o bloco, era uma confusão danada. O trio elétrico passou aí uns bons 5 anos furtando a música do bloco afro, comercializando, mercantilizando e dando forma comercial e duração de 4 minutos para tocar no rádio. E ganhou tanto dinheiro que em menos de 5 anos os blocos afro, Araqueto, Olodum e Muzenza já estavam colocando suas próprias bandas elétricas de trio elétrico. O samba reggae, criado entre 83 e 87, por Neguinho do Samba, Mestre Jackson, os cantores negros, Lazinho, Betão, Sérgio Participação, mudou a história da música baiana, dando um componente afro-brasileiro às várias formas de fazer carnaval. E quando vem para o Pelourinho, toda a cena afro-cubana que estava no Pelourinho faz com que surja o samba reggae. E em muitas conversas nossas, a gente não acreditava que ele ia fazer daquela forma. E ele não chamava samba reggae, ele chamava merengue. Isso começou a amadurecer. E através das gravações que foram surgindo nos carnavais, aquilo só ficava forte. E começou as músicas a combinar muito com o que o Neguinho estava fazendo para o Olodum, e foi essa explosão maravilhosa. Mas aí, a uma certa hora, teve um ensaio que surgiu a música assim, ó, Faraó, ó, que essa não se parecia com nada. A primeira vez que eu vi o trio elétrico foi uma coisa fascinante na minha vida. Olha, eu não sei nem descrever o que foi que eu senti, mas foi uma emoção tão grande, mas tão grande,
porque eu estava tão descompromissado, estava numa paquerinha boa com a minha mulher, e eu estava assim, quando dobrou ali da Casa de Itália, voltando para a Avenida 7, o trio elétrico, eu tinha que ver logo isso, o trio elétrico do Dodô e Osmar, com Armandinho, com Moraes, com Caetano, cantando Pombo Correio. Quando eu comecei a cantar no trio, oficialmente, assim, mais continuamente, que foi a partir de 86, eu era outra cultura. Né? Uma pessoa que estava acostumada a cantar para 400, 500 pessoas no barzinho, MPB, cantando Chico, Tom, não sei o quê. Quando eu chego ali, eu tinha que me comunicar com a multidão, eu tinha que conseguir interagir com ele, com essa multidão, com esse público, e fora o desafio de cantar horas seguidas sem deixar a peteca cair. Em novembro de 92 a gente fez um planejamento e eu me lembro bem que um dos itens do planejamento era que a gente, na época a Banda Eva, ela estava parada, não existia, porque quem tocava no Bloco Eva durante algum tempo já era Ricardo Chaves, durante 5 anos, e no Carnaval de 93, quem já ia tocar pelo primeiro ano era o Asa de Águia. Então, essa contratação foi em março de 92. Então, durante o ano de 92, nós já estávamos com o Asa de Águia, que terminou tocando 3 anos no Eva. E um dos itens que a gente fez nesse planejamento, deve ter sido uns 12 pontos, assim, era exatamente recriar a Banda Eva com Ivete Sangalo já. No ano de 90, realmente foi um ano de estabilidade do Chiclete com Banana. Em 86 nós fizemos o grande sucesso, mas em 90 foi o ano de estabilidade do Chiclete com Banana. Nós já estávamos mudando pela terceira vez de bloco. Nós estávamos entrando no bloco Camaleão, e que foi uma parceria maravilhosa, onde nós estávamos já galgando uma nova posição dentro do cenário popular brasileiro. Eu criei a Timbalada justamente para dar um salto no que o trio não estava conseguindo. Os cantores de trio elétrico, na hora de aquecer e para se aproximar mais do que era chamado povão e dos Browns, que era chamado, puxavam a nossa, uma música de rua. Eu disse, poxa, tá na hora da gente começar a fazer música de rua. O Dodô e Osmar, eles fizeram o que se apelidou de pau elétrico. Quando nós começamos com o trio elétrico, e até hoje, a influência do rock, a própria ligação que a guitarra baiana tem com a guitarra mundial, a distorção, tudo isso, né, é uma característica do som elétrico com muita potência. Tudo isso ligou, né, fez uma fusão mesmo da guitarra com a guitarra tradicional. E hoje, com o tempo, depois que ela sumiu do trio elétrico, ficou só sendo a guitarra do trio Dodô e Osmar, de um tempo para cá eu vejo que a meninada está procurando, está buscando, pela relação que ela tem com a música pop, a música rock. A guitarra é uma guitarra atual, é uma guitarra que está aí pronta para ser inserida, né, na música, vamos dizer, de vanguarda.